Quando você sobe até o castelo, que fica no topo, você tem uma visão dos antigos edifícios construídos diretamente na rocha. Esses prédios são tão antigos quanto a própria história da cidade e têm mais de 1000 anos. E o mais impressionante, em Rocamadour, todos os anos ocorre o Festival de Luz, onde as paredes dos templos ganham vida graças a projeções coloridas que contam a rica história desse lugar. O Parque Nacional de Thingvellir não é apenas um lugar bonito, mas uma verdadeira tesouro geológico. Você sabia que ele fica na fronteira entre duas placas tectônicas? Exatamente aqui, nas fendas entre as placas, ocorre o movimento da Terra, e algumas áreas do parque estão a mais de 200 metros acima do nível do mar. Imagine só, a cada outono, milhares de pessoas se reúnem em Thingvellir para ver como as folhas das árvores se transformam em tons vibrantes de vermelho e dourado. Mas isso não é apenas um cenário pitoresco. Aqui estão enraizados muitos momentos importantes da história da Islândia. Por exemplo, foi exatamente aqui, em 1230, que foi fundado o Althing, um dos mais antigos parlamentos do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. No parque, você pode ver o lago Thingvallavatn, que, por sinal, é o mais profundo da Islândia, com uma profundidade de centenas de metros. A água aqui é a mais pura e transparente, e sua temperatura nos meses de verão chega a apenas 7 graus. E agora imagine isso. Sob a superfície da água, há espécies únicas de peixes que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Todo ano, Roma atrai mais de 30 milhões de turistas, tornando-se uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas você sabia que nessa cidade existem mais de 300 monumentos arquitetônicos construídos há mais de 2000 anos? Cada um deles conta sua história, mergulhando-nos na atmosfera da antiguidade. A cada passo, é possível encontrar vestígios da civilização romana, do Coliseu, que acomodava até 50.000 espectadores, ao Panteão, com seu enorme domo de 36 metros de diâmetro. E não são apenas edifícios, são verdadeiras maravilhas da engenharia que ainda hoje causam admiração aos arquitetos modernos. Mas isso ainda não é o mais interessante. Em Roma, existem catacumbas subterrâneas que se estendem por centenas de quilômetros. Sabia que lá estão preservados os restos mortais de mais de 1 milhão de pessoas? Essas catacumbas serviam não apenas como locais de sepultamento, mas também como refúgio para os primeiros cristãos que se escondiam das perseguições. Não parece estranho que, no centro da cidade, haja um templo antigo que ainda é usado para serviços religiosos? É a Basílica de São João de Latrão, considerada a mãe de todas as igrejas. Suas grandiosas mosaicos e altares esculpidos impressionam até os visitantes mais exigentes. E agora imagine que em Roma havia mais de 200 de banhos públicos onde as pessoas não apenas tomavam banho, mas também discutiam política e faziam negócios. A maior delas, as termas de Caracalla, ocupava uma área de 30 hectares. A vida social fervilhava ali, como em um café moderno. Você sabia que, em Roma, existe até uma rua onde é possível ver os vestígios de antigas carroças que se mantiveram no asfalto? Não é apenas uma atração turística, mas uma história viva que espera ser descoberta.
translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text. The translation is natural and fluent in Brazilian Portuguese. The level of formality and stylistic elements of the original text are preserved in the translation. Imagine desfiladeiro onde a profundidade atinge 300 metros e as águas do rio Verdon brilham como esmeralda. Este desfiladeiro, localizado na Provença, é cercado por impressionantes penhascos que se erguem até os 50 metros, criando uma paisagem majestosa que é difícil de esquecer. Você sabia que muitos turistas vêm aqui não apenas para apreciar as vistas deslumbrantes, mas também em busca de adrenalina? As cumeadas dos penhascos atraem alpinistas de todo o mundo, enquanto o rio oferece a oportunidade de descida em caiaques e canoas. A cada ano, mais de 300 mil pessoas chegam aqui prontas para explorar tanto os espaços aquáticos quanto os aéreos dessa região. Mas isso não é tudo. O desfiladeiro Verdon é famoso não apenas pela sua beleza, mas também por seu ecossistema único. Aqui habitam espécies raras de flora e fauna, incluindo águias que podem alcançar uma velocidade de até 100 km por hora na caça. Esta área faz parte de um parque natural onde cuidam da preservação desses seres maravilhosos. E o que realmente impressiona? O desfiladeiro surgiu devido à erosão de milhares de anos e sua forma continua a mudar. A cada primavera, quando a neve derrete, o rio Verdon inunda, criando novos cânions e praias. Isso significa que, mesmo que você visite hoje, amanhã ele pode parecer completamente diferente. Essas cavernas mudam a cada inverno, criando novos caminhos para os corajosos turistas. E agora imagine que sob essa camada de gelo existem lagos que contêm mais água doce do que todos os lagos da Islândia juntos. Isso é simplesmente impressionante. E o mais incrível é que esses glaciares desempenham um papel crucial no clima da região, regulando o nível do mar e influenciando o ecossistema. Imagine um verdadeiro espetáculo da natureza, onde cada coluna é resultado da atividade vulcânica e não das mãos humanas. A rocha vulcânica formou cerca de 40.006 colunas basálticas hexagonais que emergem diretamente do oceano. Algumas delas alcançam quase 12 metros de altura, o que é ainda mais impressionante. Essas colunas se encaixam perfeitamente no cenário, criando uma harmonia entre o mar e as rochas. As lendas locais dizem que isso é obra dos gigantes, em particular, o gigante irlandês Finn McCool, que construiu essa estrada para alcançar seu inimigo na Escócia. Mas como essas colunas se tornaram tão perfeitas e simétricas? Os cientistas afirmam que o processo de sua formação ocorreu há cerca de 60 milhões de anos, quando o oceano rapidamente resfriou a lava. Isso resultou na formação de fraturas que criaram essa estrutura única. É interessante notar que há ainda mais colunas escondidas sob a água. Sua extensão pode exceder 5 quilômetros, e assim é. Você está na beira da praia, sentindo o vento brincar com seus cabelos, e sob seus pés está a rocha vulcânica, que um dia fluía diretamente das entranhas da terra. Ravenna não é apenas uma cidade, é um verdadeiro tesouro histórico.
Sabia que aqui estão 8 objetos listados como Patrimônio Mundial pela Unesco? Cada um deles conta uma história única, e um dos mais impressionantes é o Baptistério Neon, com suas mosaicas que brilham como estrelas no céu noturno. Imagine como, no século VI, mestres criavam essas mosaicas usando mais de 100.000 pedaços de vidro colorido. Esses verdadeiros trabalhos de arte retratam cenas bíblicas, e algumas são tão realistas que parece que os personagens estão prestes a falar. O que é ainda mais impressionante é que essas mosaicas se mantiveram em perfeitas condições ao longo dos séculos. Mas isso não é tudo. Ravenna foi a capital do Império Romano do Ocidente e até do Reino Ostrogótico. Durante várias décadas, ela foi o centro do poder político, e foi aqui que governantes como o rei Teodorico, o Grande, tomavam decisões que mudavam o destino de povos inteiros. E o mais fascinante é que em Ravenna está o mausoléu de Gala Placídia, que parece um templo mágico com mosaicas douradas e frescos vibrantes. Seu domo é adornado com estrelas, e ali reina uma atmosfera de mistério, como se guardasse segredos da antiguidade. Imagine como se sentiriam as pessoas que vinham aqui para se prostrar e receber a bênção. Dentro do mausoléu, você pode ver imagens de santos que parecem observá-lo. Mas há um detalhe interessante. A arte contemporânea também encontrou seu lugar em Ravenna, e todos os anos aqui acontecem exposições que atraem artistas de todo o mundo. Imagine só, este ano no festival foram apresentadas mais de 400 obras de arte, desde pinturas até esculturas. Gord é um lugar onde passado e presente se encontram de tal maneira que, às vezes, é difícil distinguir onde um termina e o outro começa. O glaciar Vatnajökull é um imenso bloco de gelo que ocupa uma área de 3.000 km². Isso significa que o glaciar é maior do que toda a Cuba. Sim, você não leu errado. Sob a camada de gelo, existe um mundo único, onde estão escondidas as mais profundas segredos da Islândia. Imagine que o próprio glaciar atinge uma espessura de 800 metros. Isso é como a altura de 205 prédios de apartamentos empilhados uns sobre os outros. E sob sua superfície branquinha, correm muitos rios que formam cachoeiras incríveis, como a de Skaftafell e a de Svartifoss. Essas cachoeiras, cercadas por rochas de basalto pretas, criam um contraste que faz o coração parar. Mas isso ainda não é tudo. O Vatnajökull é lar de muitos vulcões, como o Grímsvötn. Esse vulcão, escondido sob a camada de gelo, pode entrar em erupção com tamanha força que dissolve o gelo, formando enormes cavernas de gelo. Sabe o que é ainda mais interessante? E o que é ainda mais impressionante, a cor da água muda ao longo do dia e da temperatura, variando de um azul profundo a um azul profundo, criando um espetáculo inesquecível. Em um dia claro, a luz reflete de tal maneira que parece que as paredes da caverna estão emitindo luz por dentro. O Vesúvio não é apenas um vulcão, mas um verdadeiro milagre da natureza que nos últimos milhares de anos deixava as pessoas em choque com sua força. Imagine, em um único momento,
Ele pode lançar até 30 milhões de toneladas de cinzas e gás no ar, o que é equivalente ao peso de 30 mil carros. 8 vezes nos últimos 2.000 anos, ele transformava paisagens pitorescas em um mar de fogo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O vulcão tem uma altura de 881 metros e seu cráter tem um diâmetro de 30 metros. Essa abertura na cúspide é como uma janela para o inferno, que pode se abrir a qualquer momento. Assim, em 1881, ele engoliu uma cidade inteira, deixando apenas vestígios de vida, congelados na cinza. Se você acha que isso é um caso único, aqui está um fato fascinante. Nas encostas do Vesúvio cresce uma flora única, incluindo vinhedos que produzem o famoso vinho Lacerta. Esses vinhedos estão a apenas alguns quilômetros do cráter, onde a temperatura do solo pode chegar a 30 graus, mesmo nos meses de inverno. Como isso é possível? O que é ainda mais intrigante? O Teatro de Marcelo, em uma construção majestosa, abrigava cerca de 7.000 espectadores. Imagine como, em tempos antigos, multidões se reuniam aqui para assistir a espetáculos emocionantes, onde os atores usavam máscaras e trajes complexos que podiam pesar até 30 quilos. Este teatro foi construído no primeiro século antes de Cristo e, curiosamente, seus elementos arquitetônicos inspiraram muitos edifícios modernos. A altura das paredes do teatro chega a 30 metros e o frontão é adornado com colunas do estilo coríntio, que criam uma sensação de leveza e grandiosidade ao mesmo tempo. Mas esse teatro também guarda segredos. Durante as escavações, foram encontrados restos de antigos afrescos que mostravam cenas de mitos e lendas. O que é ainda mais impressionante, alguns desses afrescos se conservaram tão bem que poderiam ser confundidos com obras de arte contemporâneas. Quando o Império Romano declinou, o teatro foi gradualmente esquecido e suas pedras foram usadas para construir outros edifícios. Assim, muitos elementos do Teatro de Marcelo podem ser encontrados nas paredes de igrejas medievais e palácios, tornando-o não apenas um monumento arqueológico, mas também parte da história da arquitetura romana. Hoje, o Teatro de Marcelo não é apenas ruínas. Ele continua a atrair turistas que desejam tocar a história. E aqui está um fato interessante. No século XII, uma fortaleza foi construída no teatro, o que destaca como ele permaneceu importante ao longo dos séculos. Imagine como é o pôr do sol sobre os fiordes, quando o céu se pinta com tons vibrantes de laranja e roxo, e o mar reflete essa beleza como um espelho. E o que é ainda mais impressionante, nesses ilhas há uma trilha especial de 30 quilômetros que leva ao ponto mais alto, onde se abre uma vista que rouba o fôlego. As rochas de Moher, na Irlanda, elevam-se a uma altura de 130 metros acima do Oceano Atlântico, formando uma das mais impressionantes atrações naturais do país. Imagine, ondas poderosas se chocam contra as rochas, criando jatos de água que se elevam a metros de altura. E o mais incrível, essas rochas se estendem por 8 quilômetros ao longo da costa,
como uma gigantesca muralha protegendo os verdes vales do poderoso oceano. Você sabia que essas rochas são o habitat de mais de 12 espécies de aves marinhas, incluindo os famosos álbatros? Seus bicos coloridos e penas pretas e brancas tornam esse lugar um paraíso para ornitólogos e fotógrafos. E aqui começa o verdadeiro mistério. Nas rochas foram encontrados vestígios de antigos seres marinhos que já nadaram nesses mares. Mas isso não é tudo. As rochas de Moher se tornaram um destino turístico popular devido ao seu papel no cinema. Por exemplo, elas apareceram no filme Harry Potter and the Half-Blood Prince, servindo como cenário para cenas emocionantes. Agora imagine que cada segundo nas rochas pode custar uma vida inteira de história. O vulcão continua ativo e seus últimos erupções foram registrados em 1983. Os cientistas monitoram de perto, pois em caso de uma nova erupção, os efeitos podem ser catastróficos para as populações vizinhas. No momento, há mais de 30 quilômetros de cavernas subterrâneas sob o vulcão, que podem ser a causa de sua atividade contínua. Imagine só, o viaduto Landwasser, no cantão de Graubünden, tem uma altura de 72 metros. Não é apenas uma ponte, mas uma verdadeira joia engenheira construída em 1895. A estrutura tem 160 metros de comprimento e se curva elegantemente sobre as águas turbulentas do rio Landwasser, criando uma vista realmente impressionante. Mas ainda há mais. O viaduto possui 5 arcos, cada um feito de pedra local, o que o torna não apenas robusto, mas também harmonioso com o entorno. É interessante notar que a estrutura foi projetada para suportar as condições climáticas severas dos Alpes. Sua arquitetura é capaz de resistir nevascas intensas e ventos fortes, que às vezes atingem velocidades de até 100 km por hora. E o que mais impressiona? O viaduto Landwasser não é apenas uma parte importante da infraestrutura ferroviária, mas também um símbolo do savoir-faire suíço. Ele foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2008 e continua a atrair muitos turistas. Pense nisso. Trens passam por este viaduto a uma velocidade de até 150 km por hora, enquanto os passageiros podem admirar paisagens incríveis da altura. Este lugar se tornou um verdadeiro ímã para fotógrafos e amantes da natureza, pois as vistas do viaduto são de tirar o fôlego. Peixes locais como o salmão arco-íris podem surpreender com sua aparência e comportamento. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em Thingvellir, você pode observar géiseres que explodem com tamanha força que a fumaça deles sobe a mais de 30 metros de altura. Esse espetáculo atrai muitos turistas que desejam ver a natureza demonstrando sua força. Na altura superior a 900 metros acima do nível do mar, encontra-se a pedra Xeragbolten, que está presa entre duas rochas. Imagine, essa rocha pesa cerca de 30 toneladas e está pendurada sobre um abismo, tornando-a uma das atrações mais fotografadas da Noruega. E ainda mais impressionante, para chegar ao Xeragbolten,
é necessário percorrer 33 quilômetros a pé por trilhas pitorescas, onde cada passo revela vistas deslumbrantes dos fiordes e montanhas ao redor. No caminho, encontram-se cachoeiras com altura de 30 metros, que caem como jatos d'água de um prédio de arranha-céu. Mas isso não é tudo. Os moradores locais contam lendas sobre a origem dessa pedra. Segundo uma das versões, ela foi jogada por um troll irritado que desejava impedir que as pessoas passassem por suas terras. Agora imagine que todos os anos milhares de turistas vêm até aqui para testar sua coragem e se colocarem sobre o Kjeragbolten, acima do abismo. Cada sala em Versalhes não é apenas um quarto, mas um mundo inteiro, repleto de luxo e história. Por exemplo, o Salão dos Espelhos, com 73 metros de comprimento, é adornado com 13 espelhos gigantescos que refletem a luz e criam a ilusão de um espaço infinito. Mas isso não é tudo. Nessa sala, foram tomadas decisões estatais importantes, e ela foi testemunha da assinatura do Tratado de Versalhes em 1918. Imagine a atmosfera que reinava quando as delegações dos países discutiam o futuro da Europa. E ainda há mais. Em Versalhes existem passagens secretas e túneis subterrâneos que eram usados para se mover rapidamente entre diferentes partes do palácio. Esses corredores, com até 30 metros de comprimento, permitiam ao rei e sua comitiva evitar encontros indesejados com cortesãos insatisfeitos. E ainda não acabou. Os jardins de Versalhes ocupam uma área de 300 hectares e contém mais de 30.000 árvores, cada uma plantada com precisão e atenção aos detalhes. Além disso, esses jardins possuem fontes que funcionam graças a um sistema que utiliza a força da natureza. Fontes subterrâneas. Agora imagine essas fontes se abrindo ao meio-dia, criando um espetáculo mágico que pode surpreender até os visitantes mais experientes. Justiça seja feita. Para seu funcionamento, é necessário mais de 70 toneladas de água por hora. Versalhes não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um símbolo do poder absoluto dos monarcas franceses. E você já se perguntou quantos quilos de ouro foram usados para decorar o palácio? Os mestres usaram mais de 30 quilos de ouro puro para criar esse brilho que ainda hoje impressiona. Translation Notes. Isso foi resultado de dificuldades econômicas e migração, deixando esses maravilhosos edifícios em ruínas. Imagine como eles foram restaurados no século XX, transformando-se em uma atração turística que atrai milhões de visitantes. A cada ano, cerca de 100.000 turistas chegam aqui para ver essa maravilha arquitetônica que se tornou o símbolo da cidade. Oia, em Santorini, atrai a atenção por seus casas branquíssimas que parecem descer pelas encostas do penhasco. Esses edifícios possuem uma arquitetura única, telhados que lembram cúpulas e portas pintadas em cores vibrantes, criando um contraste incrível com o mar azul turquesa. Você sabia que exatamente aqui se encontra uma das igrejas mais fotografadas da Grécia, com um cupolo de um azul vivo? Todo dia, milhares de turistas se reúnem para ver o sol se pôr lentamente no mar, tingindo o céu com tons incríveis. Esse momento se tornou um verdadeiro ritual
que atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos profissionais. É interessante que, em Oia, você pode encontrar pessoas de todos os cantos do mundo que compartilham suas impressões e criam memórias inesquecíveis. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Em Oia também estão os restos do antigo cidade de Empório, que foi habitada ainda no século XIII a.C. Aqui arqueólogos encontraram vestígios de casas e ruas que se mantiveram por mais de 2000 anos. Imagine caminhar por calçadas onde outrora passavam os habitantes dessa cidade antiga. E agora imagine isto: em Oia, há mais de 30 vinícolas que produzem os famosos vinhos de uva acírtico. Esses vinhos têm um sabor especial devido ao solo vulcânico da ilha. Você sabia que, graças a esse clima único, as vinhas aqui podem produzir uvas mesmo em condições de calor extremo? Você sabe o que é o cânion de mármore de Husseala? Ele impressiona com suas dimensões. A profundidade chega a 30 metros e as paredes de mármore, com até 25 metros de altura, brilham ao sol, parecendo pedras preciosas. A água nesse cânion tem uma cor incrível, um azul turquesa vibrante, como nas tropicais. Mas isso é apenas um reflexo da pureza e dos minerais. Esse cânion foi criado por um homem que extraía mármore ainda no século XVIII. Imagine os trabalhadores armados com ferramentas simples, extraindo esse pedra em condições climáticas rigorosas da Carélia. Após o fechamento das minas no século XIX, a natureza assumiu o controle, enchendo o cânion de água e criando uma paisagem única. Mas isso ainda não é tudo. Em Husseala, há cavernas subterrâneas onde os sons da água e o eco criam uma acústica incrível. Os moradores locais afirmam que até concertos de música clássica são realizados nessas cavernas e vale a pena ouvir. O que é ainda mais impressionante? A água do cânion é tão pura que é possível ver o fundo a até 10 metros de profundidade. O Parque Nacional Durmitor é muito mais do que um simples recanto de natureza. É um verdadeiro tesouro, onde estão localizados mais de 30 lagos glaciais. Imagine, água de um azul vivo, cercada por montanhas majestosas, cujas alturas atingem 2.600 metros. Aqui também se encontra o mais profundo cânion da Europa, o Tar, com uma profundidade de 1,8 km. Você sabia que nesse parque habitam mais de 100 espécies de aves? Entre elas, há representantes raros, como a águia pesqueira e o gavião preto. Mas isso ainda não é tudo. No Durmitor, você pode encontrar ursos, lobos e até mesmo uma lince que vivem nas florestas densas, cheias de aromas de pinheiro e frescor. Agora, imagine que nesse parque nacional há um dos locais mais conhecidos para alpinismo nos Balcãs. Roteiros complexos atraem tanto profissionais quanto amadores que desejam testar suas forças em altitude. A ascensão ao cume do Medjed, que atinge 2.014 metros, oferece vistas inesquecíveis das redondezas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Parque Durmitor, há formações únicas de relevo kárstico, como a Caverna de Lazara, com mais de 200 metros de profundidade. Esse lugar está ligado a lendas locais sobre tesouros escondidos nas entranhas das montanhas. Você sabia que o mais impressionante
é que no Durmitor há um dos maiores aglomerados de ouriços de crista preta e branca da Europa, com uma população que chega a várias milhares de indivíduos? Veneza não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro labirinto de 400 canais que se cruzam e formam uma rede única, estendendo-se por mais de 130 quilômetros. Sabia que no seu centro não há nenhuma máquina? Todos os deslocamentos são feitos em gôndolas, barcos ou a pé, tornando esta cidade um verdadeiro oásis de silêncio e romantismo. Imagine, a Praça de São Marcos, onde a majestosa catedral com mosaicos dourados se ergue acima das multidões de turistas. Mas o que é impressionante? Essa catedral foi construída quase há 1000 anos e sua arquitetura combina elementos bizantinos, românicos e góticos. E cada detalhe aqui não é apenas uma decoração, mas uma história entrelaçada na pedra. Sabia que durante as enchentes o nível da água em Veneza pode subir mais de 2 metros? Isso cria o efeito de ruas flutuantes, onde turistas e moradores se deslocam pela água como em um conto de fadas. E aqui começa o verdadeiro caos. Em tais condições, existe um sistema de pontes elevatórias que se levantam automaticamente para evitar o alagamento. Mas isso ainda não é tudo. Veneza é famosa por suas máscaras de carnaval, que são feitas à mão e podem custar milhares de euros. Algumas delas são tão detalhadas que parecem arte e não apenas um acessório. Intrigante, não é? Todo ano em Veneza ocorre o famoso Festival de Carnaval, onde as pessoas se vestem com trajes luxuosos e máscaras para esconder suas identidades. Isso não é apenas uma festa, mas uma verdadeira tradição cultural que remonta ao século XVII. E sabia que sob Veneza existem quilômetros de túneis e cemitérios antigos? Esses labirintos subterrâneos estão cheios de mistérios e histórias esquecidas. É um lugar onde se pode encontrar os restos de edifícios romanos antigos que foram enterrados sob camadas de tempo. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice se estende por uma área superior a 20.000 hectares. Este é um lugar onde cachoeiras não apenas caem, mas parecem se precipitar de uma altura de 30 metros, formando cascatas que encantam pelo seu som. Imagine 26 lagos interligados por cachoeiras que mudam de cor, do esmeralda ao azul vivo, dependendo da estação do ano e da luz solar. Água cristalina onde se refletem penhascos escuros e florestas verdes, criando uma pintura ideal para um artista. Mas o que torna tudo ainda mais intrigante? O parque é lar para mais de 200 tipos de aves, incluindo espécies raras como o águia de cabeça branca. Seus sons preenchem o ar, criando uma sinfonia única da natureza. E aqui começa o verdadeiro encanto. 13 quilômetros de trilhas pedestres foram traçados através deste paraíso natural. Cada passo pode levar você a uma nova cachoeira ou a um lago pitoresco, dos quais há mais aqui do que em qualquer outro lugar na Europa. Mas isso ainda não é tudo. No parque também habitam espécies raras de animais, como o urso pardo e a cabra montesa, que se tornam cada vez mais vulneráveis devido à atividade humana. 80% da área do parque é coberta por florestas onde as árvores podem atingir 30 metros de altura.
Você sabia que o parque foi fundado em 1961 e desde então se tornou um patrimônio da Unesco? Isso significa que ele é protegido não apenas pelas autoridades locais, mas também por organizações internacionais que buscam preservar este milagre da natureza para as futuras gerações. Sua formação levou mais de 300 milhões de anos. Isso significa que elas sobreviveram a muitas mudanças geológicas que moldaram suas formas únicas. E o mais impressionante, as rochas de Moher fazem parte de um parque natural onde é possível encontrar espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Rocamadour não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira lenda viva, localizada em penhascos de mais de 100 metros de altura. Imagine os antigos peregrinos subindo por estreitas escadas e ruas sinuosas para alcançar a santidade que atraía milhares de fiéis de todo o mundo. E agora, o mais incrível. Aqui está a famosa estátua da Virgem Negra, esculpida em madeira e possuindo propriedades extraordinárias. A lenda diz que ela poderia curar pessoas e, por isso, além dos moradores locais, peregrinos de terras distantes também vinham a Rocamadour. Você sabia que aqui estão concentrados mais de 30 templos, cada um guardando seus segredos? É um verdadeiro tesouro de arquitetura e arte, onde os estilos gótico e românico se entrelaçam em formas maravilhosas. Mas ainda não é tudo. Rocamadour é famosa por seus paisagens incríveis que se revelam da altura. Do topo da rocha você pode ver a vala do rio Dordogne, estendendo-se por dezenas de quilômetros, e essa visão é hipnotizante. Mas isso não é tudo. Nas redondezas também habitam outros animais, como veados e coelhos, que frequentemente saem para passeios noturnos. E o mais impressionante de tudo, o lago Schildhorn faz parte de uma única ecossistema, onde vivem mais de 100 espécies de insetos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. O mosteiro de Svetitskhoveli não é apenas uma construção arquitetônica, mas o verdadeiro coração da Geórgia. A altura de sua cúpula central é de 21 metros e ele é considerado um dos mais majestosos do país. No entanto, isso não é o mais impressionante. O mosteiro foi construído no VI século e suas paredes lembram santos e reis que mudaram o curso da história. Ao longo dos séculos, Svetitskhoveli serviu como local de coroação dos czares georgianos. Você sabia que ele guarda as relíquias de São Jorge? Isso torna o mosteiro não apenas uma joia arquitetônica, mas também um importante centro religioso, para onde acorrem peregrinos de todo o mundo. Mas isso não é o mais estranho. Dentro do mosteiro, você pode ver afrescos criados no século XII. Eles representam cenas da Bíblia, bem como milagres relacionados a santos, e suas cores vibrantes ainda impressionam até hoje. E agora, imagine isso. Em uma das paredes do mosteiro, há uma relíquia única, um pedaço de roupa em que Cristo foi enterrado. Esse fato torna Svetitskhoveli não apenas significativo do ponto de vista arquitetônico, mas também um importante objeto de estudo da história cristã. Todo ano,
mais de 100 mil turistas vêm aqui para ver essa história viva. Do desfiladeiro encontram-se vestígios de antigos assentamentos humanos e arqueólogos descobriram aqui ferramentas datadas de mais de 7.000 anos. Quem poderia imaginar que este lugar foi o lar dos primeiros seres humanos, que outrora caçavam animais selvagens nas montanhas misteriosas? O Língua do Troll, essa formação rochosa impressionante, projeta-se a uma altura de 800 metros acima do lago Lonsdalvatnet. Imagine, você está na beira e vê abaixo de si uma vastidão de verde, enquanto a água abaixo parece tentar alcançar você. Não é apenas um ponto bonito no mapa, é um dos locais mais fotografados da Noruega, atraindo mais de 100 mil turistas por ano. Mas você sabia que essa maravilha da natureza foi formada por geleiras que derreteram há milhares de anos? Elas deixaram formas incríveis de relevo que ainda hoje impressionam. O lugar ganhou popularidade não apenas por sua beleza, mas também pelas lendas sobre trolls, que, segundo a tradição, habitam essas montanhas. Cada passo na trilha até a Língua do Troll pode ser uma verdadeira aventura. Você pode encontrar cachoeiras que despencam de grandes alturas e florestas onde as árvores parecem guardiões de antigos segredos. E aqui começa o mais interessante. Durante a caminhada, você pode ver um ecossistema onde habitam espécies raras de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. E se eu disser que, no topo, você pode encontrar pessoas que fazem essa trilha não por fotos, mas por uma experiência única de união com a natureza? E essa não é apenas uma pedra. Aqui são realizadas competições de base jumping, onde os corajosos saltam de uma altura superior a 800 metros. Aliás, a queda dura nada menos que 30 segundos antes que o paraquedas se abra. Quantas pessoas realmente se arriscam a tanto? Fingal's Cave não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira sinfonia musical criada pela própria natureza. Imagine, quando as ondas do Mar do Norte batem nas colunas de basalto, o som que elas produzem lembra a música de um órgão. Essas colunas alcançam até 20 metros de altura e foram formadas há mais de 6 milhões de anos devido à atividade vulcânica. Você sabia que o mais incrível é que a caverna de Fingal foi uma fonte de inspiração para muitos compositores, incluindo o famoso Felix Mendelssohn. Ele ficou tão impressionado com a beleza desse lugar que escreveu uma ode que ainda é considerada uma clássica. Mas isso não é tudo. A própria caverna foi nomeada em homenagem ao herói da mitologia escocesa, Finn McCool, que, segundo as lendas, construiu um poente sobre o mar. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para ver essa beleza natural. No entanto, para chegar à caverna, é necessário usar uma embarcação, o que dá ao passeio uma atmosfera especial. Imagine navegar pelas águas turquesa, com as majestosas rochas e os vastos horizontes ao redor. Mas espere! Isso ainda não é o mais estranho. Dentro da caverna, é possível notar reflexos de luz que criam uma mágica dança de sombras nas paredes.
Essas ilusões ópticas fazem com que os espectadores se sintam como se estivessem em outro mundo. O Golden Horn, na Croácia, é uma praia que muda de forma dependendo da maré. Imagine uma faixa de areia com cerca de 30 metros de largura que se estende para o mar, como uma língua gigante, atraindo turistas de todo o mundo. Você sabia que o Golden Horn é considerado uma das melhores praias da Europa? Aqui, a água é cristalina e a temperatura pode chegar a 30 graus Celsius nos meses de verão, sendo ideal para nadar e esportes aquáticos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Cada ano, mais de 1 milhão de pessoas visitam a praia. Isso não é apenas devido à sua beleza, mas também às condições ideais para o windsurf. Os ventos são tão fortes que atletas profissionais de todo o mundo vêm aqui treinar. E é aqui que as coisas realmente ficam loucas. No Golden Horn, você pode ver como os moradores locais coletam frutos do mar. A água está cheia de conchas e moluscos, alguns do tamanho de um prato. E o que é ainda mais impressionante? A lenda diz que há um lugar encantado na praia, onde as águas ao redor curam doenças. Se você acha isso incrível, espere mais. O Golden Horn é cercado por vinhedos onde é produzido o famoso vinho croata Plavac Mali. Cada gole desse vinho é um gosto de luz solar absorvida pelas uvas. Na verdade, aqui ocorre anualmente um festival de vinho que atrai cerca de 100 mil turistas para a região. E quando você acha que o Golden Horn já não pode mais surpreender, nas suas margens são realizadas competições de vôlei de praia que reúnem equipes de todo o mundo. E o mais interessante, aqui você pode ver até mesmo profissionais jogando que escolheram a Croácia para seus treinos. O castelo de Neuschwanstein, que parece ter saído das páginas de um conto de fadas, ergue-se sobre os pitorescos cenários alpinos da Baviera. Imagine só, sua altura é de 70 metros e suas paredes são adornadas com vibrantes frescos que retratam cenas dos mitos germânicos. Mas o que realmente é impressionante é que a construção deste castelo começou em 1863 e foi projetada como residência pessoal do rei Luís II. Você sabia que para a construção de uma obra tão grandiosa foram utilizados mais de 300 mil blocos de pedra? Cada um deles foi trazido das mais próximas pedreiras e o estilo arquitetônico único combina elementos do romanticismo e do neogótico. Mas isso não é tudo. O castelo é cercado não apenas por belas montanhas, mas também por muitos lagos que criam reflexos incríveis de suas paredes na água. Agora, imagine que Neuschwanstein inspirou o famoso castelo da Bela Adormecida, no Disneyland. Este fato pode surpreender, mas há mais. Todos os anos, o castelo é visitado por cerca de 1 milhão de pessoas, tornando-o um dos principais pontos turísticos da Alemanha. Mas o que é ainda mais fascinante? No interior do castelo, no famoso Salão dos Cantores, há uma acústica única que permite que até mesmo o mais suave sussurro seja ouvido à distância. E isso é apenas o começo. O castelo guarda muitos mistérios e histórias que aguardam para serem descobertas. Por exemplo, em um dos corredores, você pode encontrar inscrições
misteriosas, deixadas pelos construtores. Agora, imagine que nesse local, turistas de todo o mundo se reúnem para ver essa maravilha natural. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor da grande estrada, há flores silvestres e aves raras que criam uma atmosfera única. Você sabia que aqui habita uma das aves mais raras da Europa, o pato real? Essas aves se adaptaram perfeitamente às condições locais, adicionando um toque especial a essa cena, já hipnotizante. Você já ouviu falar que o Coliseu poderia acomodar até 100 mil espectadores? Não é apenas uma arena para espetáculos, mas uma obra de engenharia, construída há cerca de 2.000 anos. Suas dimensões impressionam. A comprimento é de 80 metros e a largura de 306 metros. Imagine como essa enorme arena abrigava lutas de gladiadores que atraíam multidões. Os espectadores podiam assistir aos combates sentados em lugares que correspondiam ao seu status social. Quanto mais alto, menor o status. Nas fileiras superiores, sentavam-se os cidadãos comuns, enquanto os imperadores ocupavam lugares em uma loja especial com vista esplêndida. E agora, o mais interessante: o Coliseu não era apenas uma arena para lutas. Aqui também eram realizados combates navais. Sim, navios inteiros eram enchecidos de água para apresentações teatrais que impressionariam até os espectadores de hoje. Como faziam isso? Tudo graças a um complexo sistema de abastecimento e drenagem que permitia eventos de tamanha escala. Mas isso não é tudo. O Coliseu era adornado com estátuas, colunas de mármore e até efeitos mecânicos que impressionavam a imaginação. Os penhascos de Moher não são apenas rochas, são uma verdadeira muralha de até 200 metros de altura que se precipita nas águas infinitas do Oceano Atlântico. Imagine o vento assobiando através das rachaduras e as ondas quebrando contra as rochas com uma força que faz a terra tremer. Este lugar atrai mais de 1 milhão de turistas por ano, e não é à toa. As rochas se estendem por 8 quilômetros ao longo da costa e são um lar para mais de 20 espécies de aves, incluindo os raros álbatros, que aninham nestas paredes verticais. Sabia que o mais interessante? Esses penhascos estão sujeitos à erosão e a cada ano eles perdem até 2 centímetros de altura. Agora imagine, você está na beira dos penhascos e abaixo de você o mar está em fúria. Raros flores brotam através das rachaduras nas pedras e ao longe se vê uma ilha solitária que parece parte de uma lenda. E isso ainda não é tudo. Os penhascos de Moher foram parte do filme Harry Potter. E agora você pode passear pelos locais onde foram filmadas as cenas que encantam espectadores ao redor do mundo. Mas você sabia que nesta região também existem vestígios de um antigo oceano? Debaixo dos penhascos estão fósseis que contam como esta região parecia milhões de anos atrás. Uma dessas descobertas é de fósseis de criaturas marinhas que um dia nadaram nestas águas, agora preservadas na pedra. E tudo isso, combinado com as paisagens deslumbrantes e os pôr do sol emocionantes, torna os penhascos um verdadeiro tesouro da Irlanda.
Cada visita aqui deixa uma impressão que não se esquece. Sabia que o que mais impressiona? Em um dia claro é possível ver até 100 quilômetros de distância dos penhascos. Etna não é apenas uma montanha, é um dos vulcões mais ativos do mundo e sua altura chega a 3.600 metros. Todo ano ela expulsa lava e cinzas, tornando-se um centro de atenção para cientistas e viajantes. Mas o que é impressionante? Nos últimos 800 anos, a Etna entrou em erupção mais de 200 vezes. Imagine, durante as erupções, rios de lava podem alcançar até 25 quilômetros de comprimento e a temperatura da magma ultrapassa 1000 graus Celsius. Isso cria paisagens únicas que lembram a potência da natureza. Nas encostas da Etna estão localizadas vinícolas, onde se produz o famoso vinho Etna Rosso, feito de uvas que crescem em solo vulcânico. E sabe o que é ainda mais impressionante? Esses vinhos têm um sabor único devido aos minerais presentes no solo, e cada gole parece transportá-lo ao coração do vulcão. Mas a história não termina aqui. Na Etna também estão localizados antigos ruínas, como templos construídos na época antiga. Essas construções preservaram sinais de erupções e são verdadeiros artefatos que contam como as pessoas viviam em harmonia com esse vizinho formidável. Cada nova erupção levanta a questão: como o paisagismo ao redor mudará? A Etna continua a moldar seu ecossistema e os cientistas ainda estudam como sua atividade afeta a flora e fauna ao redor. A cada nova estação, há a oportunidade de observar como a vida se recupera dos destruídos, e isso acontece aos olhos de quem decidir subir suas encostas. Existe até um ecossistema único, onde se pode encontrar espécies raras de plantas que crescem apenas em solo vulcânico. Por exemplo, orquídeas locais que florescem apenas após erupções criam verdadeiros milagres da natureza. Sabia que na sua construção foram usados grampos especiais que permitiam trocar rapidamente os cenários? Sua história está cheia de mistérios e fatos incríveis. Por exemplo, ao longo de sua existência, o Coliseu foi o cenário de mais de 200.000 mortes. E o mais impressionante, essa maravilha da arquitetura ainda está de pé, apesar de terremotos e destruições. Sua grandiosidade permanece conosco. Imagine-se em uma altitude superior a 1000 metros acima do nível do mar, com os pitorescos Alpes ao seu redor. O lago Schildhorn, localizado na vala de Zillertal, impressiona com sua água cristalina, de um tom verde esmeralda. Mas isso não é o mais fascinante. Sua profundidade atinge os 32 metros, tornando-o um verdadeiro tesouro para mergulhadores. Ao redor do lago, há florestas com árvores que podem alcançar até 30 metros de altura. Aqui você pode encontrar plantas raras, como o trevo alpino, que floresce apenas nessa região. E sabe o que é ainda mais impressionante? Esse lago não é apenas um ponto turístico, mas também uma importante fonte de água potável para as comunidades vizinhas. Nas margens do Schildhorn, há aconchegantes chalés onde você pode saborear delícias locais, como queijos e produtos de carne feitos com receitas tradicionais. E agora, imagine que no inverno o lago congela,
transformando-se em um patinação, onde você pode patinar no gelo. Esse espetáculo é hipnotizante. Aqui na altitude você pode encontrar aves raras, como o águia de cabeça branca, que caça peixes nas águas do lago. Elas vêm aqui para respirar ar fresco, desfrutar do silêncio e se maravilharem com as vistas panorâmicas que se estendem por 800 metros em direção ao vale. E quando finalmente você chegar à beira, esteja preparado para um fato surpreendente. Essa formação rochosa de cerca de 24 metros de comprimento foi formada há milhões de anos e ainda é um dos locais mais acessíveis para escalada na Noruega. As casas pendentes de Cuenca são uma verdadeira enigmática arquitetura. Imagine como estruturas de mais de 100 toneladas parecem pairar sobre um abismo. Elas estão localizadas a cerca de 45 metros de altura e parecem prestes a cair no desfiladeiro do rio Huacar. Essas casas, construídas no século XV, serviam não apenas para moradia, mas também como proteção contra inimigos. Mas o que é ainda mais intrigante? As paredes externas dessas casas estão revestidas de pedras que se encaixam perfeitamente no paisagismo circundante, criando a ilusão de unidade com a natureza. Seus fachadas são adornadas com varandas que se projetam além das paredes. Imagine como é estar em uma dessas varandas e apreciar a vista das rochosas montanhas. Mas isso não é tudo. Esses edifícios não são apenas bonitos. Eles guardam uma história repleta de mistérios e lendas. Dizem que aqui viveu um famoso poeta espanhol e seu espírito ainda vagueia por essas estreitas ruas. Você sabia que em uma dessas casas são realizadas excursões, onde é possível ver artefatos antigos encontrados na região? E é aqui que começa a coisa mais fascinante. No século XVI, Cuenca abrigava cerca de 2.000 habitantes, mas até o século XVII a população caiu para 100. E aqui vai mais um fato. O viaduto foi construído utilizando mais de 30.000 blocos de pedra, cada um cuidadosamente ajustado para garantir a resistência da estrutura. É difícil imaginar o quanto de trabalho foi necessário para criar essa forma arquitetônica impressionante. Gordes é muito mais do que uma simples aldeia pitoresca no sul da França. É uma fortaleza única, construída diretamente sobre uma rocha com mais de 200 metros de altura. É impressionante como sua arquitetura se integra tão harmoniosamente ao entorno, parecendo que a aldeia nasceu da própria terra. E não é por acaso. Os construtores usaram calcário local que se harmoniza perfeitamente com as cores da natureza. Cada edifício aqui conta uma história. Por exemplo, a famosa igreja de São Firmin, construída no século XII, possui uma torre que alcança 25 metros de altura. O que mais impressiona? Dentro da igreja, há afrescos que se mantiveram intactos ao longo dos séculos, representando cenas da Bíblia. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Gordes é famoso por suas estreitas ruas de paralelepípedos, que parecem não terem sido tocadas por mãos humanas ao longo dos séculos. Por elas, você pode passear horas, mergulhando na atmosfera da França medieval, onde cada curva pode levar a uma descoberta inesperada. Seja uma pequena loja de produtos locais ou um café acolhedor com varanda,
de onde se tem uma vista deslumbrante das redondezas. E aqui é que começa o verdadeiro espetáculo. Em Gorge, ocorre um festival único dedicado à arte e aos artesanatos locais, para o qual artistas de todo o país se reúnem. Durante 3 dias, a aldeia se transforma em uma galeria ao ar livre, onde é possível ver obras sendo criadas ao vivo na frente dos espectadores. Ela atrai não apenas turistas, mas também mergulhadores que exploram as profundezas subaquáticas e encontram ali blocos de mármore antigos, deixados pelos tempos passados. E ainda tem mais. Ao redor do cânion, há trilhas pitorescas para caminhadas, onde é possível apreciar vistas que tiram o fôlego. Quando você vê esse paraíso de mármore, é difícil acreditar que ele já foi apenas uma pedreira. Nas ilhas Lofoten, na Noruega, é possível ver um dos mais impressionantes espetáculos naturais. Picos montanhosos que se elevam até 1000 metros de altura, parecendo dentes gigantes que emergem das nuvens. Essas ilhas, que se estendem por 200 quilômetros, guardam não apenas paisagens majestosas, mas também um ecossistema único, onde habitam aves raras e animais marinhos. Você sabia o que acontece durante as noites brancas? O sol não se põe no horizonte, criando uma atmosfera única em que é possível caminhar pelas praias, desfrutando da luz suave durante 24 horas. E é aqui que começa algo realmente incrível. Os pescadores locais capturam bacalhau que pode atingir até 120 centímetros de comprimento, considerado uma das mais deliciosas do mundo. Mas isso ainda não é tudo. Nas Lofoten, encontra-se um dos mais antigos povoados pesqueiros, onde é possível ver casas vermelhas construídas sobre estacas diretamente sobre a água. Essas cabanas, chamadas de Horbu, serviam de abrigo para os pescadores em tempos antigos e agora são símbolo da cultura local.